disse aí, boa noite, para não magoar ninguém. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso em te receber. Muito obrigado por ter aceito aí nosso convite para vir aí comentar um pouco com a gente aí na nossa live do Emeu. E fique à vontade, então, a partir de agora, a live é sua. Fique à vontade para expor aí, falar com a gente. Lembrando aí o público que está aqui presente também, que estamos abertos todos a comentários, a questionamentos, a perguntas. Eu vou ir anotando as perguntas de todo mundo ao longo da live. No final a gente vai ter um momento aí para trocar ideia, conversar um pouco mais com o público. E aí eu vou repassando essas perguntas para o William. Então fica à vontade aí, William. Muito obrigado. Maravilha, obrigado pelo convite. Cumprimentar todo mundo que já chegou, aqueles que assistirão depois aí, já que a live fica salva aí, né, no Instagram do Emeu. Quando a Jane me passou o primeiro convite, eu fiquei muito feliz de poder participar. O ano passado estive presencialmente lá no Emeu e foi um momento assim muito bacana. Não me recordo até aquele momento ter sentido uma sensação tão agradável assim num ambiente como aquele. Realmente foi bem diferente. E depois tive esse ano participando da Comeude, outro momento junto com o jovem, gostei demais. Assim, eu confesso que quando me chamam para falar num evento jovem, mesmo que virtual, a gente sempre fica, poxa, né? O que será que os jovens querem ouvir? E hoje, quando ela me passou o tema para hoje, os desafios do movimento espírita ou no movimento espírita, é um tema extremamente amplo, né? A gente pode falar aqui de muitas e muitas coisas. Eu comecei a pensar, poxa, mas o que é que eu vou falar no Emeu sobre os desafios do movimento espírita? Já que são tantos desafios, e mesmo a gente tendo aqui 3 horas para bater o papo hoje, seriam insuficientes essas horas, porque, eu estou brincando, gente, são o pessoal desiste logo no começo, fala, estou correndo daqui, então. Todo o tempo necessário seria insuficiente para a gente abordar aquilo que o tema exige. Então, já faço aqui essa ressalva, porque senão alguém pode assistir e falar, puxa, o cara não falou disso. Realmente, não vou falar porque não vai dar tempo de falar de tudo. Então eu pensei assim, e coincidiu com um documento, um arquivo que eu recebi, de tentar falar dos desafios pós-pandemia. Porque os nossos desafios na área mediúnica continuarão existindo. Eu mereceria uma live para falar os desafios do movimento espírita na mediunidade, os desafios do movimento espírita na assistência social. Cada departamento de um centro espírita mereceria uma live especial sobre isso. E aí eu recebi um documento, não sei nem de qual grupo, está nesse tanto de grupo, e de repente caiu um documento nas minhas mãos que estava intitulado 10 tendências para o futuro do movimento espírita após a pandemia. Esse futuro pode ser assim que retornar às atividades normais, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vou deixar no ar aqui isso que eu vou relatar, alguns tópicos deste documento. E é claro que isso não é apenas o documento que vai nortear o nosso papo aqui hoje, mas também aquilo que eu já estudo há alguns anos, embora não seja espírita há tanto tempo assim, já são 9 anos no movimento espírita. Hoje estou como dirigente do Grupo Espírita Leon Denis, coordeno o Congresso Espírita Leon Denis, que inclusive aconteceu semana passada, online, e foi maravilhoso. Tenho um trabalho muito discreto ainda como escritor, então participei já de 2, já vi um 3º livro agora. Então a gente tem um olhar sobre vários aspectos, na condição de dirigente, na condição de expositor, na condição de escritor, de coordenador de evento. Então, tudo isso, essa experiência com aquilo que eu estudo, com esse documento, é o que vai nortear um pouco aquilo que a gente vai falar aqui hoje. E é claro que a gente deixa aberta a possibilidade de qualquer um discordar. Tipo assim, poxa, eu acho que não vai ser assim não. Maravilha, vamos tocar a vida para frente com as concordâncias, discordâncias, e é assim que a gente vai construir um movimento espírita mais forte. Ninguém tem a condição, eu acredito, por mais experiente que seja, por 50 anos de movimento espírita. Eu vi aqui que a Otávia entrou, por exemplo, o Ed, o noivo dela, já está no movimento espírita há 60 anos. Então,
Ele vai zoar comigo, né? Porque ele não tem nem 60 de idade. Então, cada um tem uma experiência. E ninguém tem a receita de bolo. Assim, não, faz assim que é sucesso. O que a gente faz com amor vira sucesso. Isso é um fato. Mas agora é claro que nesse colocar em prática, há que se respeitar as particularidades de muitas casas, de muitos movimentos. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje é mais ou menos nesse sentido. E primeiro ponto que eu gostaria de destacar antes de tocar nas 10 tendências é dizer que precisamos diferenciar movimento espírita, já que o tema, né, os desafios no movimento espírita, e diferenciar movimento de doutrina. Doutrina é a codificação deixada por Allan Kardec, vamos assim dizer, ou pelos espíritos, como preferirem, e está lá. Movimento é o que nós fazemos enquanto espírita. O movimento, né, ele é feito de pessoas falíveis. Então, dentro da falibilidade de cada um, é natural que a gente acerte aqui, erre ali, e a gente trabalhar essa ideia de falibilidade é importantíssima. Por quê? De certa forma, muitos de nós, Felipe, já passamos pelo catolicismo. E aqui eu não faço nenhum tipo de crítica, é apenas uma análise de que no catolicismo, ainda hoje, existe um dogma chamado dogma da infalibilidade papal. O que esse dogma diz? O Papa é infalível, ou seja, o Papa não falha. Então, o Leon Denis faz, inclusive, alguns apontamentos, algumas... Ó, o Wellington chegou e já está de olho e ouvidos abertos. Então, a gente tinha aquela visão de um ser infalível encarnado. Então, se esse ser é infalível e não erra, o que a gente tinha por ele? Uma idolatria. Essa idolatria pelo Pai, essa idolatria, eu acho que não foi nem criada com esse dogma. Eu acho que, de certa forma, ela só foi herdada do período do Império, em que nós adorávamos imperadores. E isso foi incorporado ao movimento católico, e depois isso passou também ali pelas monarquias, enfim. O que eu quero dizer é que a gente traz essa ideia de idolatria para o movimento espírita. E acha que dirigentes, palestrantes, médiuns estão aqui no movimento para serem adorados, e não tratados como seres humanos, que acertam, que erram, alguns mais erram do que acertam, outros o contrário, enfim. Então a gente só precisa distinguir, por quê? Senão a gente começa a cobrar do movimento espírita uma perfeição que ele não consegue oferecer, porque ele é feito de pessoas ainda imperfeitas. Então é só esse ponto que a gente precisa destacar. Isso quer dizer que a gente deva concordar com os erros? Claro que não. Eu posso observar um erro e falar, puxa, esse palestrante aqui, né, não na sua vida pessoal, porque cada um tem a sua, mas ele ali eu acho que não foi certo. Ou aquele dirigente, eu acho, isso faz parte. Né, a gente observar o comportamento, os falas, isso é natural. O que a gente não pode é, por conta de uma fala, em desacordo, inclusive, com os princípios espíritas, de repente, assim, eu não gosto mais do espiritismo. Poxa, mas o problema não é do espiritismo, é de membros do movimento espírita. Então, esses membros, com as suas falhas, com as suas virtudes, é que terão que assumir as rédeas do movimento de novo pós-pandemia para colocar de volta, digamos assim, fisicamente, já que virtualmente o movimento não parou. Então, somos nós, os falíveis, mas aqueles que tentamos acertar, que teremos a responsabilidade, né, de conduzir, né, cada um da sua forma, na sua tarefa, um como dirigente, um como espectador, o outro como trabalhador, palestrante, médium, escritor, né, de volta a esse movimento que precisa realmente de nós para fazer sentido. Então, feitas essas considerações, a gente vai passar aqui para esse documento do Jaime. Inclusive, aqueles que não tiveram contato com esse documento, que quiserem, pode me mandar no direct, pode me chamar lá no canal do YouTube, em uma das minhas redes sociais, que eu encaminho esse documento. É bem bacana, fiquei bem pensativo quando eu o li. E o primeiro destaque que ele faz ali, e que eu acho importante trazer, é: vivíamos o desafio de alinhar as nossas iniciativas a uma doutrina.
atemporal em seus princípios. Olha, os princípios são atemporais. Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, vida em outros mundos, ninguém está discutindo isso. Isso aí continua, isso não muda. Né? Deus não vai mudar por conta da pandemia, Deus não, o que muda é o movimento. Os princípios são atemporais. Então, mas a doutrina foi criada no século XIX, praticada em instituições do século XX, quando ela tomou uma proporção maior, sobretudo no Brasil, e vivida por pessoas do século XXI. Aqui está um ponto importante, que tem gente que está no século XXI querendo viver o movimento de 1857. E aí não se encaixa. Então é necessário a gente compreender, né, a mudança do próprio mundo em relação a isso. E não é para a gente abandonar o que foi feito antes. E está aqui falando agora quem tem uma profunda admiração, eu tomo até cuidado para que isso não vire idolatria, por aqueles que vieram antes. Né, o trabalho feito por Leon Denis, por Gabriel Delane, Camilo Flammarion, a gente pega Alexander Aksakoff, William Crookes, Oliver Lodge, William James, enfim. Você vem para o Brasil, Bezerra de Menezes, Caio Barchuta, Herculano Pires, Deolinda Morim, Leopoldo Machado, Ivone Amaral Pereira. A gente poderia falar aqui de vários, eu não estou desprezando o que eles fizeram, mas é necessário a gente olhar para frente. Como é que a gente vai conduzir esse processo no retorno? E aí, a gente precisa se readaptar. Quais são os desafios, o tema é esse, de agora? Quais são os desafios que o futuro já me traz aqui, alguns indícios que eu preciso começar a me adaptar? E assim, a gente precisa então se reinventar dentro do próprio movimento, sem afetar ali os princípios espíritas, um ponto importante. Né, eu lembro que eu fui fazer uma palestra lá em São Gotardo, Felipe, aí o pessoal contando os casos, uma casa com muitos anos, quase da idade que eu falei que o Wellington tem, e o pessoal contando que antigamente eles estavam com algumas dificuldades lá, que era assim, alguns perseguidores do espiritismo queriam, de certa forma, que o centro espírita saísse daquele local que eles estavam. Então, eles não aceitavam que ficasse ali. Tá incomodando, o dia de sopa tá traindo pobre aqui para perto, ele tem esse problema, né? Nota, gente pobre dormindo na minha porta da minha casa, não sei o que e tal. Então, o pessoal ficou incomodado e queria tirar o centro de lá. Mas o pessoal do centro, coitado, a vida inteira o centro espírita foi sofrido, né? Não tem assim, vamos escolher um terreno agora num local mais apropriado. Fica com o que você ganha ou com o que você consegue comprar. E o pessoal não tinha condição de sair. O que os vizinhos começaram a fazer? Quebrar as vidraças do centro espírita. Então o pessoal acabava a reunião, ia embora para casa, no outro dia eles chegavam, a vidraça da frente do centro quebrada. Aí ia lá, falava, não, nós somos perseverantes, vamos trocar a vidraça. Ia lá, colocava vidros novinhos, fazia lá o rateio, cada um dava um pouquinho, dificuldade financeira. Passava uma semana, ia lá, quebrava de novo todas as vidraças do centro. E aí foram daqui, foram dali. Aí um dia o povo revoltado, o que a gente vai fazer? Chegou uma alma encarnada que teve uma ideia. Falou, poxa, ao invés de colocar a proteção ali na janela de vidro, coloque de plástico. Um plástico resistente que impede a poeira de entrar, a chuva quando vier, mas que não tenha como ser quebrada. E assim fizeram. Colocaram ali a proteção nas janelas de plástico e o pessoal parou de quebrar. E aí não tinham como mais fazer nada em relação ao centro espírita. O que eu quero dizer com isso? É um processo de reinvenção diante de um problema. Se tem um problema, reinvente-se a partir dele. E o que nós vivemos agora é isso, é um convite à mudança. É um convite a um novo olhar. E se a gente ficar muito duro, falar, não, eu não mudo. O movimento espírita tem que ser igual sempre foi. Não vou mudar. A gente está, inclusive, deixando de seguir o que Allan Kardec propôs. É claro que a reflexão que eu vou ler aqui agora, ela se encaixa em vários assuntos. Mas nesse também. Allan Kardec, na Gênese, no seu último livro, acho que é o último capítulo 18, já num dos últimos itens, o 28, ele vai falar sobre a nova geração.
Ele diz assim: a nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, esse conservadorismo, que às vezes permeia até o movimento espírita, ele precisa ser revisto, inclusive nesse ponto de momento de pandemia, em que a gente é convidado agora a rever até a forma como nós utilizamos as redes sociais, que representam o progresso. Então, é importante a gente observar, e o Jaime Ribeiro vai colocar aqui, aqueles que estão esperando a pandemia passar para abrir as instituições com os mesmos formatos de antes, ainda não entenderam o que está acontecendo. Vamos nos conectar uns com os outros de uma forma diferente. Isso quer dizer que é o fim das reuniões presenciais? De maneira alguma. De modo algum. O contato físico, a gente vai falar disso mais para frente, ele é essencial, inclusive para a nossa saúde mental. Isso é importantíssimo ser destacado. Mas não dá mais para ignorar que essa revolução tecnológica, que essa questão da internet veio para ficar e não dá mais para a gente achar assim, não, isso é só uma onda, daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco o pessoal cansa de live, daqui a pouco o pessoal cansa de Instagram, de YouTube, e a gente volta. Não, isso não veio, isso veio para ficar, não veio para passar. E aí o primeiro tópico que ele analisa é transmissão de reuniões públicas. Eu entendo que nem toda casa espírita tem pessoas com disposição ou com conhecimento para fazer transmissão pública. Mas, neste período de pandemia, a gente viu que muitas que não faziam antes passaram a fazer. Outras não. Eu conversei com pessoas que falaram, não, William, a gente não conseguiu se organizar aqui, mas a gente tem mobilizado o centro para acompanhar os centros que fazem. Poxa, que bacana. Mas não dá para negar que o aumento que teve de casas fazendo live neste período é um negócio que eu tô assustado de ver a quantidade de palestrantes que criaram canais no YouTube, casas espíritas que não tinham página em Facebook, ou canal no YouTube, canal no Instagram, e que foi criado. Então, assim, é um momento que veio nos ensinar isso. E quando a gente voltar para a casa espírita, é necessário que a gente continue com as transmissões lá na casa espírita, proporcionando acesso a pessoas que estão fora. E aí entra um ponto importante que o Jaime coloca, e que eu, como dirigente, já pensei várias vezes antes, mas sabe aquela ideia assim, mas acho que não precisa, que é o Wi-Fi. Na nossa casa, a gente faz transmissão via live tem muitos anos, eu nem sei quando é que começou na verdade. Só que a gente passava dificuldade, dependia da 3G, 4G. E às vezes aquele companheiro estava ruim, tinha acabado os dados. Não tem jeito, a hora que voltar agora, vamos ter que vender mais pão de queijo para pagar o Wi-Fi. É uma despesa que vai ter que fazer parte, igual água, energia, a Wi-Fi tem que ser uma despesa da casa espírita para as transmissões, o máximo que puder. Eu ia brincar aqui, mas não vou, vou. Se pudesse até transmitir reunião mediúnica, era bom. Claro que é uma brincadeira, viu, gente? Isso aqui não leva a sério, não. O máximo que puder transmitir, o máximo. E a Wi-Fi no centro é bom. E a gente vai falar mais para frente aqui outra utilidade para o Wi-Fi. Então, a dica que eu dou, que é um desafio, as casas que não passaram a fazer live, a gente respeita. Mas pense nisso. Publique lá no Facebook, ligue na Aliança Municipal Espírita da sua cidade. Aqui em Minas é AME, né? Mas talvez para alguém de São Paulo lá é USE. Enfim, cada estado tem uma nomenclatura, mas ligue no órgão federativo da sua cidade e peça ajuda. Para que ele te dê dicas, te dê ideias. Normalmente tem pessoas, a de Uberlândia eu sei que tem, que estão lá para colaborar, para auxiliar. Algumas casas espíritas escolheram o Instagram, por exemplo, aqui o e-mail, não é uma casa espírita, mas escolheu o Instagram.
Outras optaram pelo Facebook, outras pelo YouTube. Algumas, como eu sou palestrante, me pedem para gravar apenas o áudio, eles compartilham o áudio no grupo de WhatsApp lá e falam, gente, vamos estudar esse áudio aqui agora. Então, por quê? Cada público, o público é mais idoso, então não tem habilidade com o Instagram, então manda o áudiozinho lá para o WhatsApp, mas não pode ser aquele áudio genérico, aquele áudio que você manda 200 por dia. Não, vamos gravar um áudio especial para esse público do Centro Espírita que não tem Facebook, não tem Instagram, mas está lá no WhatsApp. Porque o WhatsApp até a vozinha de 90 anos tem, né? Então, o WhatsApp todo mundo praticamente tem. Então, vamos usar essa ferramenta. Aí cada centro, se pudesse utilizar todas, maravilha. Mas já que não pode, escolha uma, mas se adapte, se adeque, porque rede social veio para ficar. E alguns dirigentes, e eu confesso que até nós, no GEL, chegamos a pensar nisso uma época. Quando a reunião pública presencial estava com um número baixo de frequentador, a gente pensou assim, poxa, mas será que o pessoal não está acomodado, ficando em casa assistindo e não vem para o centro? Pode ser. Pode ser que tenha alguns que sim, que realmente preferem ficar em casa do que ir para o centro. Mas e aqueles que, de fato, não podem ir para o centro, por vários motivos, mudaram de cidade, estão doentes, e olha a bênção. Tem gente que tem amor pela casa espírita, e estando na sua casa, ela pode estar ali assistindo, até vendo a estrutura, as pessoas se locomovendo, dá uma giradinha na câmera, pega quem está dormindo na palestra, toda a casa assim, né? A pessoa acorda na hora, você falou que estava dormindo, não, estava desdobrado participando em espírito. Então, isso é importante, é tornar acessível o máximo. Então, a gente precisa olhar para isso com bons olhos, porque realmente não dá para viver mais sem. O segundo ponto, os cursos espíritas terão novos formatos. Ele fala aqui que serão híbridos, com aulas presenciais e online. E aqui eu estive pensando nisso, que é importante ter a mescla, né? Por exemplo, você pode ter um curso presencial, um curso ali de ESD, EAD, um curso de NEP, de estudo do Mildinho, um curso presencial. Só que, vez ou outra, chamar um palestrante de fora. Para quê? Para dar o curso naquele dia, num tema ali específico. Você precisa de um especialista no assunto e talvez nenhum do grupo consegue destrinchar aquilo com qualidade. Então, você convida alguém de fora. E esse alguém de fora não precisa se deslocar lá na sua cidade até o curso. Ele pode fazer live. Então, os cursos, já acontecia isso um pouco antes, mas agora eu acho que mais ainda, serão híbridos. Presença física com a presença também virtual. Isso é uma possibilidade interessante. E aqui ele aborda nesse mesmo tópico, que a programação das aulas abordará os pilares do Espiritismo em conjunto com temas atuais e artigos científicos. Os facilitadores farão a curadoria e conexão desses assuntos, e não a explicação de um tema isolado. Então, essa necessidade de conectar um assunto com o outro, e não ficar fazendo de conta que tem assuntos que não faz parte da sociedade, como, por exemplo, alguns temas tabus. Que a pessoa vê, por exemplo, o caso que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos. Aí o mundo inteiro falando de racismo. Aí como é que um grupo espírita, num grupo de estudo, vai fechar os olhos e fazer de conta que não, isso não é problema do espiritismo, não. Poxa! Nós temos inúmeras questões, no livro dos Espíritos, inclusive, que nos elucida a respeito disso. O problema da sexualidade. Quando eu falo problema, é o problema da sociedade, não da sexualidade em si. A questão do sexo, a questão de dinheiro, vários assuntos, inclusive essa semana no Instagram do GEL, quem quiser, vai ter uma palestra com um palestrante lá do Distrito Federal, Nazareno Feitosa, que vai falar sobre a questão financeira. Não é para a gente falar como é que eu vou ficar rico, prosperidade agora, mas é como a questão financeira traz problemas de relacionamento, problemas até espirituais. Então a gente precisa ter coragem. Poxa, agora é momento de desencarnação coletiva.
Aí eu vou, não toca nesse assunto não, tá todo mundo cansado de ouvir pandemia, não vamos tocar não, vamos ficar numa paz aqui tranquila, porque esse assunto atrai energia negativa. Uma visão assim daqueles que querem negar a realidade, são os negacionistas, e acha que negando resolve o problema. O Karnal, não sei, na verdade não foi o Karnal, foi o Átila Yamarino com um psiquiatra. Deu um exemplo brilhante dessa ideia de muitos que querem fazer de conta que está tudo bem. Não, você não pode falar de pandemia, você não pode... Ele sugeriu uma comparação, uma metáfora assim. Imagine uma UTI, você está cheio de paciente na UTI, e você, para manter a paz do ambiente, você resolve desligar todos os avisos sonoros da UTI. O que é um aviso sonoro? Quando um paciente está ali, a oxigenação baixou, a pressão regulou, o coração está batendo mais fraco, está com perigo, soa um alerta. E a partir daquele alerta, a equipe vai lá e socorre. Imagine uma UTI em paz, sem aviso sonoro nenhum. Todo mundo tranquilo, olha que maravilha, tá vendo? Foi só desligar o aviso sonoro que ficamos em paz. Daqui a pouco você chega no paciente, opa, morreu. Você chega no outro, rapaz, desencarnou também. Essa é a paz que muitos querem. É uma paz falsa, ilusória, é ilusão. Então, a gente não pode ter receio de abordar esses temas que, mais do que tudo, não é abordar só por abordar, são temas que tem muita gente sofrendo por conta deles. A gente não imagina, mas dentro do movimento espírita tem gente que traz em si racismo, xenofobia, homofobia, misoginia. A gente não precisa escrachar esses e expulsá-los e condená-los a umbral. Eles podem até ir para umbral, né? Mas o que a gente precisa, é uma lição do livro Luz Acima, que a maior missão da virtude é amparar o criminoso e repelir o crime. Então eu acolho todas as fragilidades, mas instruindo-as. Então, as pessoas frágeis têm que ser acolhidas no movimento espírita. O xenófobo, o racista, o homofóbico não tem que ser expulso. Ele tem que ser acolhido, mas ele tem que ser esclarecido. E a doutrina espírita tem elementos suficientes para que a gente, né, como foi dizer Jaime aqui, abordar, apoiado nos pilares do espiritismo, temas atuais. Terceiro tópico, eu prometo que vou acelerar um pouquinho mais aqui, novos modelos de salas de aulas. Ele propõe aqui que as salas não terão mais formatos tradicionais, né, que terá que ser formatos aí, mais participativos, né, em que há rodas de conversa. E aí entra um detalhe interessante da Wi-Fi que eu falei lá atrás, com a possibilidade e o incentivo de consulta online em tablets e celulares, dentro das salas de estudo. Então, você está com a dúvida? Consulta na hora rapidinho. Opa, Arthur Conan Doyle, quem foi? Deixa eu ver aqui. Opa, ele foi o criador do personagem do detetive Sherlock Holmes. Poxa, eu não sabia, joga isso para o debate. Quem já leu aqui a série, quem já leu Sherlock Holmes? Ah, eu já li. Olha que maravilha. Então, se a casa espírita não tiver Wi-Fi, alguns membros que não têm 3G no telefone não terão acesso. Então, tá vendo como que o Wi-Fi passa a ser essencial e o telefone não mais proibido, mas incentivado o seu bom uso. Na nossa casa espírita, já tem um tempo, eu falei, gente, não combina esse negócio aqui de proibir o celular. Por quê? Porque a gente usa lá dentro. Eu uso para transmitir, eu uso para ver algum recado que chegou ali para o palestrante, para mandar algum recado para quem convidou, quem quer o tema. Então, não é proibir o celular, mas conscientizar em relação ao seu uso dentro da casa espírita. Ele fala aqui, aplicativos como o Kardecpédia. Quem não conhece, gente, vale a pena. Nossa, eu uso quase todo dia. É fácil demais você pesquisar uma questão do Livro dos Espíritos. Vão evoluir para a tecnologia de inteligência artificial, juntando a obra de Kardec e livros complementares. Isso aqui, é claro, a opinião, repito, dele, né? O quarto ponto que ele traz é a experiência do espírita. Instituições se preocuparão em oferecer uma nova e melhor experiência aos seus frequentadores. Ah, agora quer dizer que a casa tem que ser luxuosa? Não.
mas uma casa organizada, em que as pessoas se sintam bem estando lá. É uma casa que se preocupa com a limpeza, com os banheiros ali com tudo bem equipadinho, cantinas, já vou explicar de cantina, cantinas com comidas saudáveis e ausência de acessibilidade, tem que ter a presença de acessibilidade. Então, tudo isso vai ser mais observado. E aí ele fala, por isso, os gestores espíritas precisarão ser criativos e se preparar para custos maiores na manutenção dos centros espíritas. Acessibilidade, por exemplo, é algo que a gente tem uma limitação por conta dos centros serem antigos, uma estrutura às vezes mais ultrapassada. Então, tudo isso tem custo. E a gente precisa se preparar bem para isso. Quando ele fala cantina, eu não me recordo agora, Felipe, se você lembrar de alguma, me fale aí. De algum centro espírita em Uberlândia que tenha tipo lanchonete. Você sabe? Não, dos que eu já visitei, nunca vi, não. Assim, alguns têm cozinha, mas para fazer sopa, fazer algo, né? Mas cantina de lanchonete mesmo, nunca vi. Pois é, isso aqui em outras cidades é um negócio comum. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas casas, por exemplo, do Rio de Janeiro, algumas de São Paulo, e lá, gente, é maravilha. Você chegar no centro espírita e tem um espaço para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Uma das últimas casas que eu fui fazer palestra antes da pandemia foi em São Paulo. Eles colocaram, e eu vou falar aqui para frente, uma livraria e no mesmo espaço uma cantina. Então a pessoa compra um cafezinho, vai lendo um livro, tem uma mesinha para sentar, isso é maravilhoso. Então é claro que a gente sabe das dificuldades de estrutura dos centros espíritas, mas eu estou falando aqui para o futuro. Então quem for construir, quem for reformar a sede futura, vai olhar esse documento aqui e pode lembrar, fala, poxa, eu tenho que deixar um espaço aqui para uma certa interação, um local para a pessoa sentar com tranquilidade e tomar ali um chá, um café, uma água mais tranquila. Isso aqui realmente é interessante e para algumas casas espíritas, eu já conversei com alguns dirigentes, além de tudo, é uma excelente fonte de renda. Porque a pessoa tem ali uma fonte de renda permanente, com uma cantina funcionando, vendendo o seu lanchinho, tudo funcionando perfeitamente num ambiente extremamente agradável. E aí ele diz que tudo isso faz com que a pessoa ela prefira estar no centro espírita do que na sua casa. Porque se o ambiente do centro não for acolhedor, ela vai preferir ficar na sua casa, sentada na mesa da cozinha lá, assistindo a live. Então é importante que a gente crie no ambiente uma experiência agradável. Quinto ponto, instituições abertas por mais tempo. Aqui a gente também entende que depende muito da estrutura, do voluntariado, do ponto que a casa está inserida. Esse que eu sei também que não é uma realidade de muitos de Uberlândia, mas em várias cidades, o centro funciona, começa cedo e vai até a noite. Perfeitamente. E aqui ele coloca, né, que livrarias e cafés serão integrados ao ambiente de convivência da recepção. Será um espaço aberto. Então, ele traz aqui algumas propostas nesse sentido, para a instituição espírita não abrir só naquele período de assistência social, de reunião pública, de evangelização, mas que seja um espaço de circulação de pessoas, como biblioteca funcionando, enfim, um espaço que funcione por mais tempo. Sexto ponto, a gente falou um pouco desde o começo, divulgação da doutrina espírita. Os canais de divulgação do espiritismo se multiplicarão. No mundo do excesso de informações, apenas os trabalhos com conteúdo e produção de boa qualidade se tornarão relevantes. Aqui eu tô ouvindo bem, o pessoal falou que tá um pouco abafado, mas tá dando para ouvir, então eu acho que assim, entender dá para entender. Tá. Bom, vamos voltar para o sexto ponto aqui, então. Vou tentar falar um pouco mais alto. Se ficar alto demais também, você me fala que eu diminuo. Beleza. Bom, o sexto ponto que ele colocou é em relação ao trabalho voluntário na divulgação da doutrina espírita. Vai ter que... Portanto, está abafando o fone, mas não está. É normal. Vai ter que ser feito com mais qualidade. Não é porque é um trabalho voluntário que a gente não precisa se preocupar com a forma, não apenas com o amor, não apenas com as boas intenções.
Mas será que eu estou adequadamente preparado para aquela tarefa? Não é porque eu estou na recepção de um centro espírita que eu devo fazer o acolhimento de qualquer forma. Então, a gente precisa capacitar melhor. E a Ana Tereza, não sei se ela continua aqui ainda, mas ela tem trabalho lá no centro dela do Rio de Janeiro, nesse sentido de capacitação dos próprios voluntários. Deixa eu tentar só abrir a porta aqui, que talvez o ambiente fique mais aberto, só um minutinho. Ok. A gente vai tentando aí, né? Semana passada deu problema que semana passada não, na última live eu que tava sem o fone aí deu interferência, mas vamos tentando, né? Qualquer coisa a gente vai do jeito que dá também, né? Sem exigências demais. E engraçado que eu parei de te ouvir bem, o seu áudio para mim também tá baixo. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, o ponto que a gente estava falando aqui da qualidade. E em relação à divulgação espírita, mais em específico, o que a gente tem que pensar ele falando aqui? Os divulgadores, agora esse é específico para esses voluntários, os divulgadores da doutrina espírita usarão todos os recursos e ferramentas disponíveis para a propagação das ideias espíritas, assim como Allan Kardec fez em seu tempo. Serão incluídos vídeos, podcasts e diversas redes sociais. Então, Allan Kardec, certamente, se estivesse encarnado hoje, com certeza faria live, utilizaria Zoom, enfim, tudo o que fosse possível, ele faria para divulgar melhor a doutrina espírita. Deixa eu mudar aqui para 4G. Ok. Ficamos no aguardo aí, o pessoal comentando aqui com a gente, né? Cadê? Quem foi? A Andressa falou aí, né? Ao vivo é assim, né? E aí remete à frase do Faustão lá, quem sabe faz ao vivo. E a gente vai vendo, então, porque de fato tem essas dificuldades aí. Fala aí alguma coisa, William, pra gente ver. Melhorou o meu áudio aí? Como é que tá? Agora tá bom, ficou bom. Aí, agora sim, ó. A Nair já adorou a ideia da cantina. E eu já quero, Nair, o Gel já está de portas abertas se esperando, tá? A concorrência agora aqui para pegar os voluntários, tá vendo? Agora parece que melhorou, né? Sim, claro, até agora. O sétimo ponto, e esse é importantíssimo, esse aqui a gente não pode deixar de praticá-lo já. Hoje mesmo eu li isso aqui, fiquei com vergonha, porque o GELD não tem isso aqui organizado ainda. E eu, como dirigente, igual eu falei lá no começo, eu também estou aprendendo. Sétimo ponto, atendimento fraterno online. Assim como já acontece com a telemedicina, surgirá o atendimento fraterno online, que alcançará pessoas com problemas de mobilidade, como acamados e aqueles que não possuem acesso a casas espíritas. Então, ó, minha mãe está aqui, que ela quer a cantina também. A minha mãe, de fato, é a chefe da cozinha. Quem já foi nos nossos eventos sabe que o que produz lá, não só por ela, é óbvio, mas ela que é quem coordena esse departamento nosso. Então, atendimento fraterno online, gente, hoje a gente já tem esse atendimento, por exemplo, com o CVV. Mas o CVV é muito voltado para aquela questão de valorização da vida. Eu conheci, pessoalmente, uma estrutura muito interessante lá em Juiz de Fora, na Fraternidade Espírita Allan Kardec, a FEAC, que tem um trabalho já antigo chamado SOS Preces. Então as pessoas ligam por vários motivos, querendo suicidar, está triste, está se sentindo sozinha, liga lá. E vai receber não só preces, mas bater um papo com a pessoa. Então olha que bacana, lá eles têm até uma estrutura com cabines mesmo de atendimento, e eles se revezam 24 horas voluntários trabalhando. Então a gente pode hoje, não precisa ter essa estrutura, mas criar uma forma de maneira virtual, fazer um atendimento fraterno, de dar uma orientação, de ser um ponto de apoio para quando a pessoa estiver desesperada, com quadro depressivo, com transtorno, ela se lembrar, poxa, deixa eu ligar lá naquele telefone, ou chamar aqui no WhatsApp, ou mandar no Instagram. Eu até antes de fazer essa live hoje, busquei informação com um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, que tem um site chamado espiritismo.net. Então, quem quiser depois até divulgar, lá eles têm, né, domingo, segunda, terça e quinta, das 8 às 10 horas,
um atendimento fraterno. Isso já é feito há vários anos e, nesse período de pandemia, obviamente, ele se manteve. Então, aqui a sugestão que ele dá é instituições que se prepararem para estabelecer o trabalho com uma rotina bem estruturada, dispondo de local adequado, horário fixo e pessoas capacitadas. Olha a palavra capacitada aqui de novo. Então, não é simplesmente, eu quero ser atendente fraterno. E aí, achar que só a boa vontade resolve. Capacitação é importantíssima. Então, essas pessoas executarão a tarefa com excelência. E aqui, olha que interessante, ele fala que os tratamentos serão mais personalizados, com fichas de consultas preenchidas online, que ficarão armazenadas em nuvens digitais. Nelas também estarão incluídas sugestões de vídeos, livros e outras mídias. No término do tratamento, haverá uma avaliação de adesão ao que foi prescrito. Então, olha, você atendeu o indivíduo quase como um paciente mesmo ali, com uma ficha, com recomendações específicas, isso tudo feito de maneira digital, sem gasto de papel, nada disso. Aí, o oitavo ponto tem a ver com essa questão que eu falei final, de gestão digitalizada. Ele fala que todas as atividades administrativas serão feitas por plataformas digitais. Então, aquele negócio de livro de caixa e outras coisas mais, tudo ser transformado em coisas digitais, como acontece nas empresas. Inclusive, muito do que eu li aqui hoje já são práticas. O Léo falou que eu sou bonito. Obrigado, Léo, minha mãe, minha esposa, e você também acha. Então, as doações, aqui ele coloca, serão realizadas por aplicativos como o PicPay, PagSeguro. Então, é a gente trazer, inclusive, a experiência bem-sucedida das empresas para a questão da gestão do próprio centro espírita. Não você deve gerir um centro espírita com rigor, cobrando resultados, como se faz uma empresa. Eu estou falando aqui apenas na questão de uma certa gestão mais profissional, mais organizada, nesse aspecto, sem desmerecer, obviamente, que isso tem que ser feito, quando possível, por um trabalho voluntário. Eu digo quando possível, porque tem instituições espíritas no Brasil que, por exemplo, o Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, Felipe. Você conhece ele ou não? Já ouviu falar? Não, não conheço não. Chuta, quantos médiuns eles têm lá? Ih, eu não vou saber nem chutar isso aí. Eu não sei se é grande, pequeno, como que é. 2.500 médiuns. 2.500, até quando eu sabia, talvez já está com 3.000 médiuns. Tem noção? Então, o centro desse porte não consegue se manter apenas com o trabalho voluntário. Então, eles precisam de gente para algumas funções que precisam ser ali, de certa forma, remunerados por isso. Então, quando eu falo aqui dessa gestão profissionalizada, não é no sentido de que deve-se pagar todos os trabalhadores, não. O trabalho é voluntário, mas algumas casas espíritas tomam proporções que você não consegue ter o trabalho voluntário naquele tempo todo. Então, o Centro Espírita Leão Denis, até quando eu sabia, juntando o centro, juntando a parte social, ele tinha ali em torno de 90 funcionários. Quadro de funcionários do centro. Então, a cozinha, por exemplo, tinha pessoas ali que eram assalariadas, enfim. A questão da editora, é claro que eu estou falando de um centro que talvez seja um dos maiores do Brasil. Então, quando se consegue fazer tudo com trabalho voluntário, ótimo. Mas tem centro espírita hoje que não consegue ter voluntário nem para fazer a limpeza do centro. Então, o pessoal cotiza ali e paga uma pessoa para fazer esse serviço. Então, é a realidade de muitas casas espíritas. Um outro ponto importante, o nono e penúltimo, soluções digitais e congressos. As plataformas digitais deixarão de existir dentro do movimento espírita, que ele alega aqui. Então, eu cito algumas, por exemplo, Espiritismo.tv. A Débora colocou um ponto importante aqui, que é pagando alguns profissionais, você acaba ajudando famílias que precisam. Sim, é um ponto importante. Espiritismo.tv é uma plataforma digital que ele não cita nominalmente, eu faço a citação. Talvez no futuro não vai existir. A Mansão do Caminho criou recentemente lá uma plataforma digital para assinantes, e ele traz aquilo que ele acha que vai acontecer.
aplicativos espíritas que cobram por assinatura, o paywall, mudarão o modelo de negócio para doações e apadrinhamento. E ao contrário do que se possa pensar, esse tipo de plataforma crescerá exponencialmente, se for capaz de disponibilizar um conteúdo útil e relevante. Então, é uma análise que ele faz aqui. Congressos espíritas, quem pensa que o congresso vai acabar, vai ser tudo virtual, pode desistir dessa ideia que os congressos vão continuar, e ele explica, eu gostei da explicação dele. Congressos espíritas voltarão a acontecer normalmente, porque o pertencimento social é a maior fortaleza para a saúde mental. Contudo, os momentos de arte e alegria ocuparão mais espaço. Eu fico pensando, então vai ser um congresso jovem, um evento jovem que vocês fazem, passará, viu como os jovens já estão à frente do tempo? Porque nos eventos de mocidade, embora eu já cheguei tarde, já cheguei sem participar desses eventos, pelo que eu já vi a programação de vários, os momentos de arte, esses momentos de alegria, de integração, eles são uma proporção maior do que aqueles momentos de estudo, como a gente vê muitos congressos, vamos dizer assim, mais voltados para o público adulto. Então, talvez agora a gente perceberá aumentar no público adulto esses momentos de arte, enfim, alguma coisa mais interativa. E isso faz parte da nova solução. Gente, só para quem está assustado com o número de médiuns, não é que todos os 2.500 médiuns participem da mesma mediúnica. Essa casa lá, centenas de reuniões mediúnicas lá, é uma loucura. É uma loucura. Vocês têm, quem for no Rio de Janeiro depois, vá ao Centro Espírita Leon Denis, vocês vão ver o que é aquilo. O salão principal cabe 400 pessoas. O que acontece? Aí esse salão enche. Aí as pessoas vão sendo direcionadas para outras salas, todas elas com televisão, e a televisão transmite o sinal ao vivo do salão principal. Então, uma reunião pública lá, um sábado à tarde, por exemplo, igual agora aqui 6 horas, tem mais ou menos, tinha, né, quando estava funcionando, 1.200, 1.300 pessoas. Todo sábado é assim. E sábado tem 4 reuniões públicas. Então, imagine, passa mais de 4, 5 mil pessoas por dia. E detalhe, todos esses 1.500 participantes tomam um passe, não deve demorar mais que 15, 20 minutos o passe em 1.500 pessoas. É um negócio impressionante. Vocês precisam realmente ver. Então, tem muitas e muitas reuniões mediúnicas para acolher todos esses médiuns. E o 10º e último ponto, o papel das federativas se fortalecerá ainda mais para o movimento espírita. Eu, particularmente, até pensei que não. Com o tempo as pessoas vão meio que sozinhas caminhando, mas depois eu refleti e vi que realmente o movimento federativo ele é importante porque nessa necessidade até de capacitação dos trabalhadores nas diversas áreas de um centro espírita, acaba sendo necessário que alguém tome frente disso. E aí entra o papel da federativa, né, disponibilizando ali espaço, disponibilizando ali pessoas que vão buscar de outras formas, com outras fontes, novos conhecimentos para passar aquilo para as casas espíritas. E aqui um ponto que ele destaca, que chega um momento, ele coloca no futuro, ele não vai precisar mais falar assim, essa obra é boa, essa obra é ruim, como muitas vezes ainda se tem. Por quê? Qual que é o nosso papel, o nosso desafio? É despertar o pensamento crítico nas pessoas, para que cada uma delas, de maneira autônoma, possa ler uma obra e falar assim, essa aqui eu não gostei, essa aqui não é meu estilo. Encontrei equívocos doutrinários ou encontrei acertos doutrinários. Aí cada um vai, eu gosto de André Luiz, eu não gosto de André Luiz, eu gosto de Hamed, eu não gosto de Hamed. Então, o nosso intuito é esse, é de incentivar a pessoa a ter o pensamento crítico, para que ela mesma defina o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu acho que esse aqui é o ponto, para que a gente não dependa o tempo todo de, aí, o que você acha? É bom ou ruim esse livro? Olha, leia. E aí você descobrirá. Eu li e não gostei, mas é importante que você tenha essa experiência para o seu enriquecimento pessoal. Bom, meus amigos, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para trazer.